O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos começam a ficar verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está muito próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Padre, acontece o fim do mundo? Será que o fim do mundo vai acontecer? Olha, nós não somos jogadores, né? Nós católicos, nós cristãos, nós não ficamos assim indagando as coisas. Será que vai ou não vai? Não. O que vai foi revelado nas Sagradas Escrituras. O que não vai, não foi revelado. Então nós não precisamos ficar imaginando as coisas, fazendo filosofias, buscando pretensas revelações. Não, temos a Bíblia, temos a revelação divina, temos o catecismo que explica essa revelação. Isso é ser católico puro e simples. Então existe uma escatologia do ser humano, que é a sua morte física, seu julgamento e a sua eternidade. Existe também a escatologia do cosmos, da criação, do planeta Terra, que é o julgamento das nações, a grande tribulação e a renovação de todas as coisas. Isso não é minha opinião, eu não estou dando uma opinião, estou explicando a Sagrada Escritura, estou explicando a doutrina da Santa Igreja Católica. É o Espírito Santo que está dizendo, não é opinião. Eu não estou fazendo elucubração aqui na missa, na homilia. Eu acho que é isso. Não, isso não é opinião. As nações passarão, só você ler as Sagradas Escrituras. As nações passarão por um julgamento. E Santo Agostinho diz assim: o ser individual, a pessoa, Deus julgará depois da morte, na outra vida. Mas as nações, o mundo, o planeta Terra, não tem como ser julgado na outra vida. Por isso Jesus está falando para nós desse evangelho de hoje. Marcos capítulo 13, versículo 24. Naqueles dias, depois da grande tribulação, ao julgamento das nações,
o sol vai se escurecer. Olha os 3 dias de trevas. Vai ser 3 dias de sol escuro? Pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1, pode ser 2, mas que o sol vai se escurecer e não vai dar luz, está na Bíblia, está nos Evangelhos. O sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Nosso Senhor está falando da morte do cosmos. Um dia Padre Braulio vai morrer, e por mais breve que seja a minha morte, né? O Padre Rufus, aquele que vinha aqui no Brasil, né? O grande exorcista de cura e libertação, Padre Rufus morreu dormindo. A morte dele foi suave, morreu dormindo, mas foi uma morte. Deus deu a graça do Padre Rufus morrer de forma muito suave, muito suave. Os antigos lá em Minas Gerais diziam assim: eu quero morrer dormindo, né? Imagina, você vai, faz a tua oração, está em estado de graça, vem na missa, confessa, comunga, reza o terço, devolve o dízimo, porque dízimo é instituição divina, né? O povo não gosta de falar nesse assunto, não. Eu dou uma oferta, está resolvido. Não é oferta não. Malaquias 3:10, devolverás o dízimo ao templo do Senhor. Quem não devolve o dízimo está dando migué em Deus. A vida não vai para frente, não vai. Graças a Deus, a Igreja Católica, como mãe, como pedagoga, ela ensina você a devolver, devagarzinho, vai devolvendo seu dízimo, tenha a sua carteirinha de dízimo. Eu sou dizimista, não é oferta não, oferta é oferta, o nome fala, é uma doação. Eu estou doando esta oferta para a igreja, porque sou eu, graças a Deus, você, somos nós que usufruímos do templo, né? E aqui tem manutenção, tem pessoas, tem suor, tem sacrifício, tem lágrimas, tem luta, tem contas, tem manutenção. Então é mais do que justo que nós que usufruímos do templo do Senhor, nós que recebemos os sacramentos que não tem preço, né? Mas que a gente ajude na manutenção. E às vezes as ofertas são muito válidas, ofertas espontâneas. Nós vamos reformar uma coisa, nós vamos adquirir uma coisa. Quantas coisas foram feitas com ofertas, com espontaneidade? Isso é maravilhoso. Mas o dízimo é instituição divina, é obrigação diante do coração do ser humano, diante de Deus. Então é importante, junto com o terço, junto com a sua confissão, junto com o seu estudo, você devolver o dízimo à Santa Igreja e você também ajudar os pobres. Como diz, né, o ditado, tirar o escorpiãozinho do bolso. Padre, mas eu não sei se ele vai usar aquilo ali para o bem ou para o mal. Meu querido, imagina se a gente tivesse bola de cristal para saber tudo que vai acontecer com as pessoas daqui 5, 10 minutos. Você tem que concentrar naquilo que a pessoa está te pedindo. O que ela está me pedindo? Ela está me pedindo porque ela não tem onde dormir, ela está me pedindo porque ela quer comer uma marmitex, ela está me pedindo por não sei o quê. Aí você vai ver, né? Você vai ver. Não, essa pessoa aqui tá com muita conversa, não está com cara que está pedindo isso não. Você julga ali rapidinho, na tua mente, no teu coração, mas você dá uma esmola de coração. Agora, graças a Deus, existem situações pertinentes, verdadeiras, autênticas, a pessoa realmente está precisando, e você com amor, com coração, você dá. E a gente não tem que ficar calculando se ele vai fazer isso mesmo, com aquele dinheiro, não sei o quê. A gente devia estudar um pouquinho mais do que são as esmolas. Eu não sou desse negócio não, fica sustentando vagabundo. Então tá bom. Os padres da igreja diz, né, que aqueles que devolvem as esmolas, aqueles que dão as esmolas, estão sufragando os seus pecados. Aqueles que estão dando esmola, estão purificando a sua alma. Estão diante de Deus
fazendo um ato de caridade a uma pessoa e fazendo um ato também meritório para si mesmo. É o que a igreja ensina, é o que ensinava São Leão Magno, São João Crisóstomo. Agora eu vou rezar, eu vou adorar, vou cumprir o meu preceito dominical e pronto, não me exige mais nada. Esse não somos nós não somos assim. Nós queremos ser católicos integrais. Rezar sim, mas também trabalhar e ajudar o próximo. Por quê, Padre? Porque haverá o nosso juízo, e tudo estará pesado no nosso juízo. E hoje Jesus está falando do juízo das nações. E para a gente escapar disso, se nós estivermos vivos, não sabemos se será na nossa geração ou qual geração será, nós temos que estar vigilantes. E Jesus vai dizendo, vai mostrando situações cósmicas, acontecimentos tremendos que vão dar na natureza, no céu e no mundo inteiro. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu. Ai, Padre, isso aqui não é uma força de linguagem, não é força de linguagem, é literalmente as estrelas cairão do céu, é a morte do cosmos, para que ele possa ressuscitar. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. Diga assim, compadre: eu sou um eleito, a minha família é eleita, o meu coração, a minha alma é eleita de Deus, e eu não posso perder essa eleição por orgulho, por preguiça, por vaidade, por impiedade. E nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho é sorrateiro e ele vai alimentando de situações, e o orgulho nos leva à impureza. Todas as pessoas que sofrem de orgulho, sofrem de uma soberba incrustada, são impuros. São Francisco de Sales diz isso: digo, repito, voltarei a dizer, quem não for humilde não será casto. A guarda da castidade é a humildade. Quem vive na humildade, quem se humilha, vive a castidade. Orgulhosos não vivem castidade, porque o orgulho também paralisa, e depois vem um pecado terrível, tremendo, que está destruindo a vida de muita gente e até levando muitas almas à perdição. Preguiça de rezar o terço, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir à igreja fazer adoração, preguiça de fazer caridade, preguiça de sair de si mesmo. E quando a gente fala de preguiça, nós não estamos falando de inatividade, de não fazer nada, porque quando se estuda o pecado capital da preguiça, vê que a preguiça não é a ausência de ações, mas são ações contínuas que não são essenciais. Exemplo, uma pessoa pode ser um grande preguiçoso, trabalhando de segunda a segunda, não indo na missa aos domingos. Uma pessoa pode ser um grande preguiçoso, pode trabalhar 12 horas por dia e é um grande preguiçoso, porque não lava uma louça, não lava um copo, porque a pessoa só faz o que ela quer. O preguiçoso só faz o que quer, mesmo que ele seja um grande trabalhador, mesmo que ele opere muitas ações, se ele opera somente o que ele quer, ele está sofrendo o pecado da preguiça. E a preguiça leva à tibieza. Tibieza é a falta de fé, é a falta de confiança em Deus, é um desânimo espiritual. Parece que se Deus é por nós, é por todos, mas não é por mim, porque eu não me sinto amado, eu não me sinto querido, parece que o Espírito Santo não está na minha vida. Isso é pecado de preguiça.
A preguiça leva à tibieza. Padre, como que a preguiça toma conta da vida da gente? Quando a gente começa a fazer somente o que a gente quer. O cristão, o ser humano, para ser virtuoso, ele não deve fazer somente o que ele quer, mas o que ele precisa. São Francisco de Assis dizia assim: primeiro o que é necessário, depois o que é possível, o impossível compete a Deus. Então o que é necessário? Necessário que todos nós estejamos em estado de graça. Vir na missa de domingo e não estar em estado de graça. Ai, meu Deus do céu, qual que é a palavra? Eu não vou nem dizer, você sabe que é o contrário de graça, né? Você já aprendeu no dicionário, você já aprendeu na aula de português, o contrário de graça, o que é? Então, se eu venho num domingo na missa, eu não posso comungar, no outro eu não posso comungar, no outro eu não comungo, no outro eu não venho. Qual que é o nome disso, gente? Está lá no dicionário. E precisamos dizer, isso chama-se desgraça, sem a graça de Deus, sem a graça de Deus. Precisamos fazer tudo na nossa vida para estar na graça de Deus. A igreja, todas as atividades da igreja, todas as pregações, todas as confissões, todos os grupos, movimentos, pastorais, todos os esforços, o dízimo, é para levar as pessoas a estar em estado de graça, na amizade com Deus. João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir? Sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus não podemos nada, e São Paulo diz aos Romanos, Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus disse em Mateus 26, 41, o Espírito, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito, a graça de Deus está pronta, está pronta. Jesus preparou a graça de Deus. Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Os anjos e os santos são intercessores da graça. Mas se você é preguiçoso, se você é cômodo, né? Se nós temos um comodismo, Santo Agostinho diz assim, é pura verdade, né? Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Esforce-se. E pior, as pessoas, né? Deus nos deu uma semana tem 168 horas, domingo de manhã ou domingo de tarde, 1 hora que Deus pede para a gente ir na missa. Se de 168 horas você não pode reservar 1 hora para a salvação da sua alma, para a glória de Deus, para receber a luz do Evangelho, o pão da palavra, uma pessoa dessa não está no caminho do céu. Então tem gente que vem na missa quando quer, vai no domingo quando quer, quando não quer não vem, e conversa para lá, e piadinha com a própria, desculpe, tem gente que faz piadinha com a própria desgraça. Minha avó sempre dizia, já repeti isso várias vezes, vou morrer repetindo, domingo sem a missa, semana sem a graça de Deus. Vamos dizer juntos? Domingo sem a missa, semana sem a graça de Deus. E vai no dicionário, pergunta aos professores de português, qual que é o contrário de graça? Não só o português, mas a teologia e a Bíblia concordam, desgraça. E Deus quer nos encontrar na sua amizade, Deus quer nos encontrar em pé, estejais em pé, estejais de pé, diante do Filho do Homem. O que é estar em pé diante do Filho do Homem? Estar na graça de Deus, estar na graça de Deus. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra, reunirá os seus eleitos. Quem que são os eleitos de Deus? Aqueles que receberam
o batismo, receberam a Santíssima Eucaristia, aqueles que confessam os seus pecados, aqueles que vivem em estado de graça, esses são os eleitos de Deus. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra, de uma extremidade à outra, e reunirá os seus eleitos. Então aqui não é parábola, viu? Isso aqui não é parábola, Jesus não está fazendo comparações, isso aqui é dogma, é verdade mais profunda que existe na nossa vida, existe na história, em todo o cosmos. E depois conta uma parábola. Marcos 13, versículo 28 a 32, ele conta uma parábola. Ele diz assim: aprendei, pois, da figueira esta parábola. Agora que vem a parábola é para nos ensinar e exortar à vigilância. Antes Jesus fez um retrato das coisas, ele mostrou o que vai acontecer. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Ele contou a parábola. Agora ele volta de novo a dizer os fatos. Lembrando que as parábolas é para nos remeter à realidade. De vez em quando Jesus faz isso. Faz comparações, metáforas para a gente entender e viver. Agora ele volta novamente e vai mostrando o desfecho da história humana, o desfecho do mundo. Ele diz assim, versículo 30. Em verdade vos digo, quando Jesus fala em verdade vos digo, ai meu Deus, quando Deus que é a verdade e diz assim, em verdade vos digo, é porque ele está falando coisas muito sérias, que o ser humano gosta de brincar demais com coisas muito sérias. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 32, muito importante. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o Pai determinou um momento para julgar este mundo, para transformar esse mundo, o planeta Terra, o cosmos, as nações. Só que o dia e a hora, ele na condição humana, ele ali explicando, pregando para os apóstolos, dando formação para os apóstolos, ele diz, nem eu mesmo sei disso, aqui na minha condição humana, eu sei como Deus, porque eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Lá na Santíssima Trindade, nós sabemos todas as coisas, somos oniscientes. Jesus não era onisciente? Jesus, o Verbo encarnado? Sim, mas ele está dizendo que a determinância do Pai não compete a ele, mas sim ao Pai. Aos mistérios da Santíssima Trindade. Da nossa parte, estarmos vigilantes, na graça de Deus. E eu gostaria de atentar aqui, apontar e atentar, fazer atenção para um trecho do livro do profeta Daniel, que fala também do fim dos tempos. Mas no finalzinho, no versículo 3, Daniel, capítulo 12, versículo 3, é isso que o Espírito Santo quer de você daqui para frente. Peguemos do versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, os defuntos, aqueles que já morreram, despertarão para a vida eterna. Está vendo? A vida é eterna. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão é ressuscitarão, uns para a vida eterna, para a glória eterna, outros para o opróbrio eterno, para a perdição eterna, para a vergonha eterna, para a ignomínia
eterna. Você entendeu? Todas as pessoas ressuscitarão, todas. São João Bosco vai ressuscitar, o corpo do Padre Pio está incorrupto, vai ressuscitar, Santa Clara, São Francisco, Santo Antônio, a minha avó vai ressuscitar, teus parentes que morreram na graça de Deus ressuscitarão para a glória eterna. E o corpo dos ditadores, dos assassinos, dos pederastas, dos impudicos, o corpo daqueles que extorquiram, que falaram mentira, que promoveram guerras, que estão destruindo as crianças no ventre de suas mães, essa indústria de ceifar a vida das crianças no ventre de suas mães, aqueles que promovem isso, e aqueles que falam mentira, que usam do poder, que deturpam, que extorque, que mente, que tortura, que inverte os valores. O que acontecerá com essa galera? Tomara que nós não estejamos nisso. Ressuscitarão também com um corpo deformado, um corpo de pecado, e serão destinados para a perdição eterna, para o inferno. Padre, como ganhar mérito diante de Deus até o dia da minha morte? Estar vigilante para tudo que pode acontecer, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Versículo 3, coisa mais linda do mundo, olha o Evangelho, olha a boa notícia, versículo 3, mas os que tiverem sido sábios, olha a sabedoria, hein? Os que tiverem sido sábios, brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da verdade, os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Você quer garantir o teu céu? Você quer garantir a purificação da tua alma? Abre a boca, meu filho, ensina o Evangelho. Muitos que ensinarem o próximo o caminho da religião, dê catequese, ensine as crianças, ensine a fazer um sinal da cruz. Abra a boca, não tenha preguiça, não tenha vergonha, não tenha respeito humano. O que é respeito humano aqui, padre? Respeito humano é assim: eu preciso te falar uma coisa de Deus, uma coisa bonita, mas eu fico olhando mais para mim e o que você vai achar do que eu vou te falar, do que realmente o que você precisa. Isso chama-se respeito humano. Não pode. Você tem que abrir a boca, ensina as crianças a fazer o sinal da cruz, ensina as crianças a ajoelhar, ajoelha, fala, promove pregações, promove encontros, coloca homilia na internet, fala oportunamente, no tete a tete, fala, conversa. Aí, padre, agora eu vou ser fanático, vou ser importuno? Não, você vai ser um canal de Deus. Colocarei palavras tão sábias nos vossos lábios que os vossos adversários não conseguirão rebatê-las. Lucas capítulo 21, versículo 15. Ensinar, pregar, anunciar, educar na fé. Faça isso com a sua família? Sim, mas só com a minha família? Não, faça isso também com as pessoas. Aqueles que tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude, o caminho do Evangelho, o caminho da Santa Igreja Católica, brilharão como as estrelas no céu, e a sua glória será muito grande. Padre, eu preciso ficar com medo dessas coisas? Eu não tenho medo, eu tenho o desejo que tudo isso aconteça, mas a minha preocupação é uma só: eu estarei na graça de Deus? Eu estarei servindo a Deus? Eu estarei fazendo bem ao próximo? Eu estarei fazendo o que eu preciso fazer como padre, você como mãe, como esposa, você como filho, jovem, adolescente, senhorzinho de idade já? Porque a melhor idade é o momento de rezar mais, né? Não é só de ir no forrobodó, não. O forrobodó não te leva para o céu de jeito nenhum. Então vamos rezar mais, vovó, vovô, ensinar, abrir a boca. É o tempo da sabedoria, maturidade, a vida senil é o tempo da sabedoria, transbordar aquela sabedoria, aquele acúmulo de tanta coisa bonita que teve também, tantas lutas,
doar para as crianças, para os filhos. O que Deus está pedindo de todos nós, termino, é para você chacoalhar a sua poeira, porque ninguém vai para o céu, né, na primeira classe, tranquilinho, ouvindo pregação de Frei Gilson, ouvindo pregação de Padre Paulo Ricardo, ouvindo pregação de Padre Braulio, de Padre Overlan. Nós vamos ouvir bastante pregação, fazer as coisas bonitinhas e nós vamos para o céu. Não! Você vai ter que também regaçar as suas mangas, você vai ter que cingir os seus rins e fazer a sua parte. Evangelize, abre a boca do seu jeito, fale, exorte, corrija, oportuna e inoportunamente, porque nós só temos esta vida para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o único Deus e verdadeiro na sua igreja santa e católica, que quer trazer a todos os homens a misericórdia e a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com alegria, vamos professar a nossa fé católica, que também não é uma opinião, né? A fé católica não é uma opinião, é uma revelação, revelação divina. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.